Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Carlos Martins e eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá. Hoje eu decidi falar sobre um assunto que, para aqueles que já estão aqui no Canadá, provavelmente já estão familiarizados com esse tópico, que são os regimes de trabalho aqui no Canadá e também a forma como os salários são anunciados aqui ou como são pagos na realidade para aqueles contratados por empresas locais. O motivo desse vídeo é mais, ou digamos assim, o público mais para esse vídeo seria para aquelas pessoas que estão recém-chegadas aqui ou que começaram a pesquisar mais sobre o mercado de trabalho e aí eles querem entender como as coisas funcionam e é esse o objetivo desse vídeo. O que eu quero falar em relação ao regime de trabalho aqui no Canadá? Bom, enquanto no Brasil a gente tem tipicamente pagamentos feitos para os empregados mensalmente, aqui no Canadá a coisa é um pouco diferente. Várias empresas elas pagam de 15 em 15 dias, semanalmente. Eu nunca vi uma empresa, pode ser que se alguém aqui tem essa experiência, pode escrever aí nos comentários, mas eu não vi ainda uma empresa pagando mensalmente, ou seja, você esperar o mês inteiro para receber. Geralmente elas pagam de 15 em 15 dias ou semanalmente, dependendo da situação. Uma outra coisa também que a gente tem que observar é que, enquanto no Brasil a gente tem tipicamente empresas pagando ou anunciando, né, o salário mensal, ou seja, você vai lá dar uma olhada na internet, em algum site de recrutamento ou até mesmo no site de uma empresa, e aí você vai ver lá que a empresa está pagando, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, 2 mil reais, seja lá qual for, por mês. Aqui no Canadá é diferente. Nós temos pagamentos mensais também, mas é bem raro de vocês acharem, e tipicamente o que você vai achar são pagamentos por hora ou por ano. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos para que você possa entender como a coisa funciona, e aí eu vou aproveitar também para falar de outras questões ligadas ao regime de trabalho aqui no Canadá. Vamos lá. Bom, esse exemplo aqui é só para mostrar para você que existe sim empregos aqui no Canadá que eles anunciam a vaga com o pagamento mensal. Porém, você vai ver que isso daí é extremamente raro. Geralmente, como eu já falei, o anúncio das vagas eles vão vir ou com a informação anual ou por hora. Vamos dar aqui alguns exemplos de vagas por hora e também anual. Então essa primeira vaga aqui, que é Front Desk Agent, na cidade de Orillia, aqui em Ontário, ela está oferecendo o valor de 16 dólares a hora para aqueles que têm interesse em aplicar para essa vaga. E aqui tem alguns esclarecimentos para aqueles que não estão acostumados com esse regime aqui. Não quer dizer que você vai receber a cada hora trabalhada, o pessoal vai lá e lhe paga. Não é assim. Isso daí é apenas uma unidade para determinar quanto você vai receber naquele período de pagamento. Então, se você recebe por mês, se você trabalhou X horas naquele período, você vai receber o equivalente daquelas horas, né? Por exemplo, aqui nesse caso, 16 horas ao tempo que você trabalhou naquele período. Se for 2 semanas, por exemplo, né, você recebe de 15 em 15 dias, vai contar aquela carga horária que você trabalhou para poder ser calculado o valor que você vai receber no período de pagamento. Por exemplo, quando eu trabalhava no meu primeiro emprego aqui no Canadá, eu trabalhava numa empresa em Toronto, onde nós tínhamos que fazer o ponto eletrônico no computador. Então, toda vez que a gente entrava, né, a gente registrava lá a hora que entrou, a hora que saiu, a hora que foi para o almoço, a hora que voltou do almoço, a hora que foi para uma pausa. Então, tudo isso você tem que fazer o que eles chamam de clock in, clock out, né, que seria colocar a hora que você entrou, né, a hora que você saiu, e isso daí vai ajudar o sistema a fazer o cálculo de quanto é que você vai receber naquele período que você está trabalhando. Uma outra coisa também é que esse valor aqui que é anunciado, 16, por exemplo, ou até mesmo o valor anual que a gente vai falar já já,
ele não é o valor que você vai receber na sua conta bancária. Esse é o valor antes das taxas que você vai pagar para o governo. Então, tem taxas relativas à aposentadoria, tem taxas relativas a seguro-desemprego e por aí vai. Então, depois que essas taxas são pagas, aquele valor que você realmente vai receber no seu contra-cheque, né, na sua conta bancária, é menor, porque, obviamente, alguns descontos vão ser aplicados. Um outro trabalho, ou um outro regime bem típico aqui, é o regime de o pagamento, no caso, anual. Então, o que é o pagamento anual? Você vai ver um trabalho, como é o caso desse daqui, ó, Field Coordinator em BC, e aqui o valor está entre 45 e 60 mil por ano. Esse valor aqui, ele não, ao contrário do valor em hora, ele não varia pela carga horária que você trabalhou. Se eles concordaram que seria o valor de 45 mil por ano, você foi contratado com aquele valor. Se por um acaso tiver alguma variação na sua carga horária, o seu salário continua o mesmo. Obviamente que se você estiver fazendo horas acima do contratado, então o contratante, obviamente, né, o empregador, ele vai ter que compensar você, porque você está indo além das horas que você foi contratado para trabalhar. E isso daqui, mais uma vez, é uma forma típica de se anunciar empregos aqui no Canadá, onde você vai receber por ano. Outra coisa, isso aqui não quer dizer que você vai trabalhar o ano inteiro e só vai receber no final do ano, tá? Isso aqui é apenas um cálculo de quanto é que dá para você receber durante aquele período que você está trabalhando. Obviamente que terminado o período de trabalho, né, seja ele de uma semana, de 15 dias, como eu já falei, você vai receber o proporcional àquele determinado período. Então é basicamente isso. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é em relação ao regime de trabalho que a gente tem aqui no Canadá. Eles são basicamente dois regimes de trabalho, e aí também tem um pouquinho da variação desse regime de trabalho que eu vou explicar aqui agora para vocês. Por exemplo, uma coisa que você vai ver típica no anúncio de emprego é esse regime de trabalho aqui, que é o full time. Ou seja, o full time seria o tempo integral. Ou seja, uma pessoa está trabalhando tempo integral, vamos dizer de 8h30 da manhã até 5 da tarde, ou de 9 da manhã a 5h30, enfim, vai depender de cada empresa. Um horário ou uma carga horária típica de quem trabalha full time, ela gira em torno de 35 a 40 horas semanais. Então isso daí seria o regime de trabalho integral, o full time. No caso do part-time, que é esse exemplo aqui, o part-time ele seria um outro regime, e que tipicamente, vamos dizer assim, um trabalho part-time, ele gira em torno de 10, 15 a 20 horas, tá? Dependendo da necessidade do empregador. Não quer dizer que ela no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem esse tipo de trabalho que é meio expediente, né? Não é esse tipo de trabalho necessariamente. Você pode trabalhar meio expediente, como se fosse um part-time, ou você pode ter todas as horas alocadas em um dia inteiro de trabalho, e aí no restante da semana você não tem trabalho, tá? Então é muito mais em relação a onde aquelas horas serão alocadas, e não tem necessariamente a ver com ser a meio período, nesse caso, né, comparando-se aí com o caso do Brasil. Uma outra coisa também para a gente ter muito cuidado e que a gente tem que observar na hora que a gente tiver aplicando para emprego é o seguinte: quando você vê uma vaga dizendo que ela é full-time ou part-time, além de você saber se ela é full-time ou part-time, uma outra coisa que você precisa confirmar é se essa vaga ela é temporária, ou seja, um contrato temporário, ou ela é uma vaga permanente. No caso aqui do Indeed, que é um dos sites mais utilizados, ou é o site, na realidade, mais acessado para aqueles que procuram emprego, eu percebi que ele tem esse regime de você colocar part-time, full-time ou temporário. Então, assim, a minha conclusão é que se você está colocando full-time ou part-time, significa que o trabalho ele é permanente. E no caso aqui de um trabalho temporário, ele está explicitando aqui, como é o caso dessa vaga aqui, que o trabalho é temporário. Porém, não é assim em todos os lugares. Se você for no LinkedIn, por exemplo,
ou se você for no website de algumas empresas, você vai ver que eles anunciam o trabalho como sendo full-time, porém ele é temporário. Então sempre façam a checagem para saber se aquele trabalho ele é permanente ou temporário, e se for temporário, quanto tempo ele vai durar. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, é um vídeo mais dedicado àquelas pessoas que começaram a pesquisa em relação a trabalho no Canadá, como é conseguir um emprego, etc. E você está no canal certo. Se você precisa de mais auxílio, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que você vai encontrar mais algumas opções que podem te ajudar, beleza? É isso aí, até mais e um abraço. Tchau, tchau.